Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre cumprir o chamado, cumprindo o chamado. Deus tem um chamado para a sua vida, amém? Diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico, amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia. Lede-a vós também, e dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui são apaixonados pelo chamado de Deus na sua vida? Amém? Quantos são desejosos para cumprir o ministério que Deus tem para a sua vida? Fazer aquilo que está no centro da vontade de Deus. Amém? Porque quando um cristão, quando um líder não está fazendo aquilo que está no centro da vontade de Deus, diga assim: meu Deus, meu Deus, fica perdido. É ou não é verdade, irmãos? Fica sem rumo, porque o propósito é que eu e você, que nós possamos cumprir o ministério que Ele tem para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado no meu chamado, no ministério que Deus tem para a minha vida. E eu quero dizer para você, para vocês nessa noite, que Deus tem algo muito especial para a sua vida. Amém? E esse texto relata sobre dois discípulos que foram enviados à igreja de Colossenses. São eles Tíquico e Onésimo. Tíquico e Onésimo. Então, são dois discípulos. Se você quiser acompanhar, está no versículo 7. Amém? Está no versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor. Então veja que Tíquico era um discípulo amado de Paulo, era um conservo, era um discípulo fiel, um dos cooperadores que estava juntamente com Paulo, um dos cooperadores que
glorificava a Deus pelas algemas de Paulo, né? Que não se afastou, que não se distanciou nesse momento. Então, nesse texto aqui tem tantas coisas que nós podíamos relatar, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas o versículo 8, né? Eu vejo aqui nesse versículo 8, aqui diz assim: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Então a gente percebe, né, na igreja primitiva, na vida dos discípulos, essa preocupação de uns para com os outros. Como era naquele tempo, né, um pouco diferente de hoje, eles estavam sempre viajando, né, Paulo. Mas se você continuar lendo, relata o desejo deles ver a face um do outro. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí eu fui lendo e o Espírito Santo foi falando comigo, como nesses dias nós precisamos nos importar uns com os outros. Discipulador se importar com o discípulo, discípulo se importar com o discipulador. Queridos, isso é reciprocidade, e isso vai fortalecer mais os nossos vínculos. Isso vai trazer um renovo sobre as nossas vidas. Olha o versículo 11, olha que coisa interessante. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. O discípulo que estava consolando o seu discipulador. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos que eu tenho vivido isso. Como é importante nós nos preocuparmos uns com os outros nesses dias. Nós que somos conservos. Como é importante a gente se encontrar e dentro de nós ter aquele sentimento de alegria, porque nós nos encontramos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jubilar porque eu encontrei o meu conservo, que eu amo tanto. Irmãos, olha o segredo de corpo aqui. Olha o segredo aqui, para que o corpo possa crescer, para que nós membros possamos crescer, importar uns com os outros. Amém? Então, esses discípulos, Tíquico e Onésimo, eles levavam a carta para Colossenses, e esta carta, ela tinha um objetivo, cujo o conteúdo era informar os colossenses o estado de Paulo, e também para saber como estavam os colossenses e para confortar o coração deles. Olha só, interessante. Esta carta tinha o objetivo de informar como o Paulo estava, como estava lá na cadeia, como estava lá, né, os seus desafios, mas também para saber como os colossenses estavam, para confortar o coração deles. Amém? Mas aí, quando chega no versículo 17, nós percebemos Paulo exortando um discípulo chamado Arquipo,
não esqueça o nome desses 3 discípulos. Vamos lá, 1, 2, 3, quais são os 3 discípulos que eu falei? Tá. 1, 2, 3, como chama os 3 discípulos? E aqui no versículo 17, então Deus fala comigo, porque aqui nós percebemos uma palavra de despertamento, e também podemos interpretar como uma exortação. Então esta carta estava dizendo a Arquipo, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. Olha, Arquipo, atenta para o ministério. Olha, Arquipo, você precisa cumprir o ministério que eu te dei, né, que o Senhor te deu. Possivelmente alguma coisa tinha acontecido com Arquipo, que o havia possivelmente deixado ele desanimado. Possivelmente Arquipo estava passando por alguma circunstância. Talvez seja os falsos mestres daquela época que estavam ensinando heresias, tentando entrar com heresias na igreja dos Colossenses. A gente não sabe, né? A Bíblia não relata, mas nós sabemos que Paulo então traz esta palavra de despertamento na vida desse discípulo. Olha, atenta para o ministério que o Senhor te deu, para que você então possa cumprir. Talvez Arquipo estava desanimado, sem força. Talvez Arquipo teve alguma frustração. E aí Paulo, preocupado, e traz esta palavra para ele. E não é diferente nos dias de hoje. Há muitos Arquipos nos dias de hoje. Há muitos Arquipos que talvez por uma forte circunstância, que talvez por uma perda, que talvez por uma situação inesperada na sua vida, talvez por uma frustração, né, com um conservo, pode ser que estão sem força, desanimado, querendo abrir mão, porque abrir mão é fácil, é ou não é, irmãos? Abrir mão é fácil. Talvez tenha algum Arquipo nos dias de hoje que estão sem esperança, não consegue ver as possibilidades dele cumprir o ministério que Deus lhe deu. Talvez tenha alguns olhando para si. E eu entendo que Arquipo, ele estava possivelmente nesta situação. Talvez sejam argumentos fortes do diabo que vêm contra nós. Talvez argumentos, né? Aquela vozinha que diz: olha, você não está bem, está vendo? Você não está bem, como você vai cumprir o ministério? Olha para você. Irmãos, são muitas as intimidações que o diabo vem soprar nos nossos ouvidos nesses dias. Olha essa circunstância. Olha tanto tempo que você está aqui nesta igreja. Olha, você não tem prosperado, você não tem sido reconhecido.
Você tem gastado o seu dinheiro para ir e voltar, para fazer supervisão, para ir para a sua cela, e ninguém te reconhece. Olha só, irmão, como nesses dias nós estamos percebendo esses argumentos. E não são apenas argumentos que vêm, do nosso adversário, mas muitas vezes são pessoas que estão próximas de nós. São muitos os argumentos, queridos. Argumentos do homem. E eu tomei uma decisão, não dar crédito a argumentos que eu entendo que vêm de uma voz de incredulidade, de uma linguagem de derrota, de uma linguagem negativa. Eu tomei a decisão de não dar crédito, não dê crédito a esta linguagem, argumentos do homem. Argumentos do homem, humanismo. Porque a igreja não é edificada por argumentos do homem, por sabedoria terrena. A igreja é edificada nesse espírito de fé, nesse espírito de ousadia. A igreja é edificada por pessoas destemidas, por líderes destemidos. Argumentos do homem, que chega e fala, tudo leva para algo negativo. Não reconheça argumentos do homem. Vamos ouvir a voz de Deus nesses dias. Ouça a voz de Deus nesses dias. Não desista. Não desista. Abrir mão é muito fácil. Reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. Faça como Davi, que se reanimou no Senhor. Arquipo, reanime-se no Senhor. Seus discípulos precisam de você. Sua célula precisa de você. Sua família precisa de você. Você é essa voz profética nesses dias que vai fazer a diferença, que vai falar na vida destas pessoas. Reanime-se no Senhor, fortaleça no Senhor nesses dias, tire os olhos dos argumentos de derrota e coloque os seus olhos em Deus. Aumente a sua convicção nesses dias. Não saia do propósito. Não perca os seus sonhos. Não desista do seu ministério. Não perca os seus sonhos por causa das circunstâncias. Seja José. Seja José, seja um José que perseverou, que venceu as muitas circunstâncias e cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus quer fazer através das nossas vidas.
Arquipo, atenta, Arquipo. Ei, Arquipo, atenta, Arquipo, para o ministério que o Senhor te deu. Ei, Arquipo, cumpra o ministério. Arquipo, não desista da sua célula, não desista dos seus discípulos, não desista da sua família, não desista do redil. Arquipo, atenta para o redil, porque muitos ainda não entenderam o propósito do redil. Uns dizem, eu acho que tinha que ser palavras de aspectos práticos sobre discipulado, sobre célula. Eu acho que teria que ser treinamento. Eu acho que teria que ser palavra de edificação. Eu acho isso, eu acho aquilo. Tudo isso é importante. Mas sabe onde está a essência? Está na nossa unidade. É nós virmos para cá por causa do propósito. Juntos somos melhores. Por que muitas vezes a Semana Shekinah é uma bênção, é uma glória? É por causa daquela força, é por causa daquela unidade, é por causa do propósito. E por causa disso, muitos não têm conseguido formar líder em treinamento. Muitos estão andando sozinhos. Irmãos, veja, se você estivesse com pelo menos 2 líderes em treinamento da sua célula aqui, para estar ouvindo esta palavra e outras palavras. Quer ver? Vá para a sua reunião e todos os seus discípulos estão nela. É ou não é diferente? Vamos ser sinceros. É ou não é diferente, irmãos? Vá para a sua reunião e chegue lá, tem 1, 2, 3. É ruim ou não é, irmãos? É isso que nós estamos enfrentando. É isso. Está vindo 1/3 dos líderes. A gente fala aqui, Deus tem abençoado, porque a gente sabe quanto está sendo bom. Mas só 1/3 está ouvindo. 2/3 estão talvez compromissados, não sei. É essa unidade, é essa unidade de propósito, é quando nós tivermos essa revelação de que juntos nós vamos fazer acontecer. Quem se detém apenas na célula vai ficar apenas na célula, não vai conseguir. Meu Deus, abra mão de outra coisa, mas não abra mão do redil, por favor, por favor. Por favor. Nós estamos num propósito tão nobre. Ei, Arquipo, atenta para o redil. Nunca diga, estou indo para te honrar, meu líder. Ai, meu Deus. Eu estou indo para te honrar, eu vim hoje para te honrar. Não venha por necessidade, venha porque Deus tem um propósito. Agora, olha aqui para mim. Você já imaginou se tivesse aqui 2 grupos a mais do que esse aqui? Queridos, nós estávamos diferentes, nós estávamos melhores. Arquipo, atenta para o redil. Arquipo, não ande só, Arquipo. Arquipo, ligue logo cedo. Influencia.
Arquipo influencia pelo menos dois que você entende que vão ser pessoas que vai caminhar ministerialmente com você. Porque sozinho não vamos lugar nenhum. Como diz John Maxwell, o líder que chega no topo sozinho, ele cometeu algum erro na sua caminhada. Sozinho, mas abismo, pastor, nós não vamos lugar nenhum. Sozinho, você vai ficar com uma cela com 5, 6, 7, possivelmente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Nós precisamos nos despertar nesses dias. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Cumpra o teu ministério. E rapidamente, porque o horário se apressa, quero falar de pelo menos 4 aspectos importantes para que nós possamos cumprir o nosso ministério. Abre comigo rapidinho, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Um pouquinho atrás. Quem achou, diga amém. 3, a partir do versículo 5. Porque não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa vem de Deus. É Deus quem nos capacita. Olhe para mim, é Deus que te capacita. Olhe para mim, é a suficiência de Deus que nos faz caminhar. É a suficiência de Deus nas nossas vidas que nos renova. É essa capacidade de Deus nas nossas vidas que nos conduz. Deus não chama capacitados, Deus chama pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor, e o capacita. E muitas vezes nós ouvimos de novo aquela vozinha de intimidação. Sim ou não, irmãos? Sim. É ou não é? Muitas vezes aquela vozinha de intimidação vem soprar. Mas em Deus nós podemos todas as coisas. Em Deus somos capazes. Em Deus somos mais que vencedores. Em Deus você pode, meu querido irmão. Segunda coisa, rapidinho, Colossenses 3, um pouquinho à frente de novo, volta para lá. Colossenses 3, versículo 26, alguns aspectos para que nós possamos cumprir o chamado. 3, versículo 23, está falando de um servo. E eu quero aqui trazer esta palavra voltada para o meu chamado e o seu chamado. 3, versículo 23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Primeiro, é Deus quem nos capacita. Segundo, vamos olhar para esta palavra aqui, para esses servos desta igreja aqui de Colossenses. Olha, se você for fazer, faça de todo o seu coração. Para Deus. Não é para o homem, é para Deus. Faça de todo o seu coração. Vá para a célula de todo o seu coração. Vem para o culto de domingo de todo o seu coração.
Vá para o discipulado com o coração entregue, aberto, escancarado para ouvir de Deus, como para o Senhor, de todo coração, não de boca. Quando eu falo que eu amo o meu ministério, quando eu falo que eu amo ser pastor, quando eu falo que eu amo liderar, conviver com alguns probleminhas, porque a gente tem pouquíssimos problemas, glória a Deus, aleluia. Quantos tem um pouquinho de problema? Hã? Quem tem um pouquinho de problema, levanta a mão. Quase ninguém, quase todo mundo levantou a mão. Eu digo de todo o meu coração, porque eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Terceiro, um pouquinho à frente, agora é em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, versículo 2. Irmãos, essa aqui é para nós. Essa aqui vai pegar uns arquipos aqui. Essa aqui vai pegar uns arquipos. 1 Tessalonicenses 2, versículo 2. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como vocês sabem, tornamo-nos ousados no nosso Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por aí? Para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Oh, meu querido, olha a revelação aqui. Vamos entender? Olha, eu padeci lá em Filipos. Olha, eu tive circunstância lá em Filipos. Como vocês sabem, mas eu quero dizer algo para vocês. Vamos nos tornar ousados. Vamos nos ousar. Vamos nos tornarmos ousados no nosso Deus, para vos falar o evangelho com grande combate. Seja ousado nesses dias. Seja ousado nesses dias. Talvez você está passando por uma circunstância, é isso que Paulo está falando. Olha, eu tive grandes dificuldades, vocês sabem disso, mas eu ousei no Senhor para anunciar o evangelho. Seja ousado, seja ousado. Sabe como é que nós vamos fazer a diferença nesses dias? Quando formos ousados. Ouse nesses dias. Ouse. Seja intrépido nesses dias. Não dê ouvidos ao espírito de intimidação. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de virtude, de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Esse é o espírito que está sobre as nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não se intimide. Não dê ouvidos aos muitos argumentos. E por último, eu até gostaria que você ficasse de pé, e depois eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Aí mesmo, pode ficar aberto, Colossenses 3, versículo 15. Irmãos, olha que coisa linda. Se eu fosse você, eu lia Colossenses e 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses nesses dias. Olha isso aqui. 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede
agradecidos. E sede agradecidos. E sede agradecidos. Graças a Deus. Meu irmão, sede agradecido. Olha aqui para mim. Não importa a circunstância e a situação, tenha um coração grato a Deus. Tenha gratidão aí, vai. Você pode glorificar o Senhor. Graças a Deus. Isso é muito bom. Todas as vezes que esse Espírito está sobre nós, de gratidão, nós somos curados dia após dia. Somos curados. Todas as vezes que esse Espírito de gratidão está sobre nós, a murmuração passa longe. Passa longe. E por último, só lendo o versículo, não precisa de você abrir, Gênesis 49, 22. Eu quero ler esse versículo para você. Eu quero, como voz profética, quero declarar sobre as nossas vidas nesses dias. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. José é um ramo frutífero. Tira o nome de José e coloca o seu nome. Timóteo é um ramo frutífero. Ramo frutífero. Sinto Deus aqui nesse lugar. De forma profética eu libero esse receba aí. Receba aí. José é um ramo frutífero. Seus ramos cobrem sobre os muros. Os ramos sobre os muros são os discípulos. Eu profetizo esta palavra sobre a tua vida. Você é um ramo frutífero.